Senhor, meus queridos irmãos, Leandro Esquécola com mais um vídeo para vocês nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conteúdo bíblico. Vamos dar continuidade. Essa é a quarta lição. Eu vou estar lendo nessa noite Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 37 ao 47. Estou aqui com as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Amém? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte desse grupo. Compartilhe este vídeo. Que esse vídeo venha alcançar almas, vidas e corações. Em nome de Jesus Cristo. Devido a essa pandemia, as igrejas agora estão fechadas, mas compartilhe este vídeo. Deixe que ele alcance o máximo de pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Vou estar aqui lendo. Ouvindo ele isto, compuseram-se em seu coração e, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebeis o dom gratuito do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão de longe, e também quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificou e os exortou, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O discurso de Pedro agregou-se 3.000 almas aproximadamente. É muita gente, é muita pessoa. O 42. E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, faziam e repartiam todos, segundo cada um que tinha necessidade, e perseveraram unanimemente todos os dias no templo e, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja a quem que se havia de ser salvar. Diante desta palavra, a qual nós lemos, o discurso de Pedro alcançou aproximadamente quase 3.000 almas ao Senhor. Foi um discurso que ele trouxe esmiuçando o que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo passou 3 anos e meio pregando a palavra do Senhor, dando mandamentos para os seus discípulos. E houve um momento ali que Jesus teria que passar pela crucificação, pelo momento doído, pelo momento de dificuldade. Ele atravessou para a honra e glória do nome santo do Senhor, para que nós hoje estivemos aqui na presença dele. Como diz a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vemos que a palavra que Pedro usou naquele dia ele disse-lhe Pedro, versículo 38, arrependei-vos cada um do seu pecado e sejais batizados em nome de Jesus. E recebeis o dom
gratuito do Espírito Santo. Irmãos, como nós precisamos de Jesus, como nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar no nosso dia a dia. Ele é o Deus poderoso. E vemos que logo mais e perseverar na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Perseverar-se. Eles tinham que estar firme naquilo ao qual Jesus Cristo lhe ordenou, ensinou, toda a doutrina, toda a palavra que dá o direito de certo, de conhecer, melhor dizendo, o certo ou o que é errado. Eles tinham que perseverar. Essa era a doutrina dos apóstolos, a perseverança naquilo que Jesus Cristo lhe ordenou. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que esta era a doutrina, ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo passou para eles e pregoar o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é doutrina dos apóstolos. E vemos também que no versículo 42 fala-se acerca da comunhão. A comunhão não era simplesmente abraços ou apertos de mão, palavras bonitas durante a reunião ou na rua, aonde as pessoas fossem, mas a comunhão estava em todas as áreas, agregada em seus corações através do Espírito Santo de Deus. Vemos que eles, os irmãos primitivos, se tinha alguém em casos de necessidades, eles ajudavam, eles acolhiam. Se tinha ali um novo convertido que precisava da palavra, eles o ensinavam, incentivavam a permanecer em Cristo Jesus. Eles estavam unidos com amor, com carinho, para com um, para com o outro, para o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. E tem mais. E perseveraram no partir do pão. Esta palavra tem dois sentidos. O sentido espiritual e o sentido material, né? Vemos que diante desta palavra, no sentido espiritual, está falando da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que Paulo instrui a igreja. Mas aqui nesse texto, eles estavam em comunhão entre os irmãos. Era uma igreja que também tinha oração e o partir do pão. O partir do pão é, semelhantemente depois de cear, tomou o pão. Este é o pão que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciarás a morte do Senhor até que venha. Por isso que o partir do pão espiritual trazia a lembrança para eles da crucificação de Jesus Cristo. Que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, padeceu pelos nossos pecados para nos libertar de toda a escravidão do pecado. Porque Jesus disse: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livre. Livre do quê? Livre do pecado, livre da condenação eterna. Por isso que Jesus precisava morrer. E o sentido espiritual da palavra, partir do pão, é a ceia do Senhor. O partir do pão no sentido material significa que, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32.
que diz: ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas que eram comum. Isso quer dizer que eles arrecadavam, eles doavam, eles ajudavam também. Por isso que esta palavra tem o sentido espiritual e o sentido material, no propósito de o acolhimento. Não era simplesmente pregar a palavra, orações, ensino na doutrina dos apóstolos. Acredito que eles faziam, arrecadavam alimentos, melhor dizendo, arrecadavam alimentos e doava para aqueles que mais necessitavam. Acredito eu, os órfãos e as viúvas naquela época. E hoje em dia tem algumas igrejas que têm estes cuidados. É bênção no Pai isto. Isto é, cumprindo o que a igreja primitiva estava fazendo. Nós temos que cumprir para a nossa data de hoje. A igreja primitiva, o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, é o modelo do que as igrejas têm que ser hoje. Tem que ser baseada na palavra. Não pode fazer curva nem para a esquerda nem para a direita. Tem que ser a palavra, do jeito que ela é. E vemos que também tinha oração. Uma igreja que não tem uma oração é uma igreja frustrada. É uma igreja caída. É uma igreja sem ser rica. Ter o conteúdo do Espírito Santo, que se fala dons espirituais, que se fala a presença de Deus. Porque eu penso assim, qual é o filho que não tem comunhão com seu pai? Porque o pai quer ter comunhão com seu filho, mas os filhos não querem ter comunhão com o pai. Não sabe mais o que significa a oração. Uma das maiores revelações que Jesus disse para os judeus daquela época está lá. Pai nosso que estás no céu. Jesus deixou bem claro. Deus é vosso Pai. A maior revelação. Por isso que quando nós orarmos, devemos falar: Pai, o Senhor é meu Pai. Nós somos teu filho. Porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário morreu por mim e por nossos pecados. Amém, meus irmãos? E o temor? O temor é diferente de medo. O temor nos aproxima de Deus. Um temor é um sentimento que o Espírito Santo produz em nós, que nos enche de alegria. Quanto mais nós estivemos perto de Deus, pode vir provações, lutas e dificuldades. Nós iremos passar com muita esperança que isso irá passar da nossa vida. Por isso que no momento de luta não se desespere. Não perca a cabeça, fica calmo. Somente confia no Deus ao qual te chamou. E havia também sinais e maravilhas entre os apóstolos. Era uma igreja riquíssima. Era uma igreja que os tempos de hoje precisam voltar a este costume. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a tua vida, a tua alma, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida e concluir esse vídeo por hoje. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Conduza aos corações, Pai, aqueles que verdadeiramente precisam dela, Senhor. Senhor Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Pai, todo mal, Senhor. Que a palavra do Senhor venha entrar nos nossos corações e surgir um efeito poderosamente. Em nome de Jesus. Fique conosco, seja conosco, meu Pai, nosso Deus.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faça esse canal crescer para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém.